nós vamos fazer a oração para a gente ouvir uma história, tá bom? Que está na Bíblia. Mas primeiro nós vamos estar orando, apresentando a Deus as nossas vidas, né? Para que Ele venha trabalhar em nossos corações, para que nós podemos ouvir e guardar, né? E prestar atenção em cada palavra que aqui vai ser falada hoje. Amém? Então vamos agradecer a Deus por ter um privilégio de estar aqui mais um domingo, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pelo nosso dia, pela nossa família. E viemos até aqui ouvir a tua palavra. Queremos guardar em nossos corações cada palavra que vem da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Então assim, hoje, né? Vou trazer uma história que está na Bíblia, no livro de Juízes, tá? Juízes 6, versículo 8. A história é de um jovem chamado Gideão, tá? Gideão era um jovem, filho de um fazendeiro, que ele ajudava o pai dele a trabalhar, ajudando a cuidar dos animais, né? Trabalhando com plantas. Quem sabe o que é trabalhar em lavouras, né? Cuida das plantinhas, né? Ali tem animais, tem cavalo, né? Tem vaca, né? Tem bezerros, tem ovelhas. Então isso é a vida de um fazendeiro. E ali Gideão, ele trabalhava ajudando seu pai, né? Só que certo dia, ele também fazia parte do povo de Israel, né? E esse povo, eles começaram a sentir muita dificuldade. Esse povo, ele começou a sentir fome, né? Sede. Por que começou a acontecer isso com o povo de Israel? O povo de Israel foi um povo chamado por Deus, né? Aquele povo que Deus escolheu Moisés. Quem lembra que Deus escolheu Moisés para caminhar com o povo de Israel? Isso mesmo. Então o povo de Israel andava com Moisés. Só que o que acontece? Num tempo, né, o povo de Israel esqueceu de Deus. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar um Deus de madeira. Quem sabe o que é adorar outros deuses? Sabe, né? Nós temos que adorar o nosso Deus vivo, né? Nós não precisamos de ídolo, nós não precisamos de madeira, né? Nós não precisamos prostrar diante de muros, né? Para adorar o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus é vivo, então nós não precisamos fazer isso. Mas o povo de Israel, eles foram desobedientes e começaram a adorar outros deuses. E começou a acontecer com eles, né? O povo começou a passar fome. Por quê? Os medianitas iam até o lugar onde eles tinham as plantações deles, as colheitas, tudo que eles tinham, a água, eles começaram a roubar tudo. Então o povo ficou desesperado, não tinha nada para comer, nada para beber. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a clamar a Deus. Por quê? Como eles estavam clamando outros deuses, Deus, o nosso Deus, permitiu que eles passassem por todas essas dificuldades, né? Começou a sentir, a perder as coisas. Então o povo começou a clamar para o nosso Deus. E Deus enviou um homem, né, para ajudar esse povo. Só o que acontece? Deus enviou um anjo para falar com Gideão. Gideão estava lá no cantinho, no lugar escondido, colhendo os trigos dele, escondido. Sabe por quê? Porque se os medianitas soubessem que lá onde o Gideão estava tinha trigo, os medianitas iam roubar tudo que eles tinham. E eles não iam ter nada para comer. E aí o que acontece? Deus enviou um anjo para falar com Gideão. E quando o anjo chegou até Gideão para falar, ele falou: grande homem,
Você é o escolhido de Deus. Você é um vencedor. Homem corajoso. O Gideão ficou sem entender. Como corajoso? Como grande homem? Como, né? Deus, nosso Deus, deixou acontecer isso com o nosso povo. O nosso povo está passando fome. O nosso povo, né? Está sendo maltratado. Deus deixou isso acontecer. Mas o anjo do Senhor passou para Gideão que isso aconteceu porque o povo de Deus estava adorando outros deuses. Então, Deus deu uma ordem para Gideão. Pediu que Gideão fosse destruir o altar que o pai do Gideão construiu para adorar outros deuses, né? Que não agradavam o nosso Deus. Então, por isso que estava passando por essas dificuldades. Então, Gideão reuniu seus homens e foi destruir, né? O altar que foi construído para adorar outros deuses. Só que ele foi escondido, viu? Porque ele teve medo, né? Então, assim, às vezes, né, na nossa vida, tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Só que, se nós for com a nossa força, nós vamos ter medo, né? Todos nós aqui somos chamados para servir a Deus. Todos nós somos chamados para fazer uma missão. Só que quando chama, né? Se não for Deus na nossa vida, temos medo. Quem aqui tem medo? Quem aqui teve medo quando foi chamado para vir para contar história para as crianças? Eu também tive medo, né? Por que nós temos medo? Porque nós pensamos primeiro em nós. Nós não pensamos que tem Deus para nos ajudar. Nós, no momento que chama, tia Simone fala assim: tia Deise, hoje você vai me levar a palavra para as crianças. A tia Simone, né? Mas no momento que a gente tem medo, o que nós devemos fazer? Nós devemos primeiro orar: Senhor, né? Eis-me aqui, eu fui chamada para trazer a palavra, Senhor. Mas olha, eu mesma tenho medo. Eu sou pequena diante de Ti. Mas eu peço que o Senhor me fortaleça, né? Que o Senhor me traga, me dê coragem. Porque se eu mesmo for com a minha força, eu não vou conseguir. Porque é o Senhor que nos sustenta, né? É o Senhor que nos dá força para chegar até aqui. É o Senhor que nos ensina a falar, né? É o Senhor que nos ensina a levar a palavra dele a todo lugar que a gente for. Se não for o Senhor, nós não conseguimos, né? Então, toda a nossa vida que nós for fazer, nós precisamos do Senhor. Então, para nós ouvir o chamado dele, nós precisamos ouvir primeiro a voz do Senhor. Foi o que o Gideão fez, né? Ele ouviu. E aí, essa foi a primeira tarefa que o Senhor mandou o Gideão a fazer. E ele falou: vá comigo. Não mandou ele sozinho, né? Pediu que ele fosse, porque o Senhor estava com ele, né? E mais uma vez, o Senhor chamou o Gideão e passou uma ordem para ele, porque o Gideão tinha que ajudar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sofrendo, né? Então, Gideão, ele precisava destruir os medianitas. Mas o Senhor falou para ele que ele precisava orar, né? E pedir ajuda. Ele juntou seus exércitos, né? E orou também. E o Senhor falou com ele: você não está só, você está comigo. Porque tudo que nós formos fazer, se nós formos só, nós não vamos conseguir. Então o Senhor pediu mais uma vez que Gideão clamasse ao Senhor, reunisse os seus homens, pegasse a sua espada, mas também que o Senhor fosse à frente com ele. E mais uma vez ele foi, clamou ao Senhor, foi, marchou junto com o exército e conseguiu destruir os medianitas, como se fosse um homem só, mas não com a sua força, né? Com a força do Senhor, que tudo que nós vamos fazer, nós não podemos fazer com as nossas forças, né? E sim com o Senhor. Então, né? Hoje aqui, todos nós somos chamados, né? Então, eu gostaria de estar falando com vocês, que cada um de vocês, com o seu nome, lembrasse: eu
né? Fui escolhida pelo Senhor, né? Assim como Gideão foi escolhido como um grande líder, né? Para comandar um exército do Senhor, para comandar um povo que estava sofrendo, comandar um povo que estava passando fome, né? Um povo que estava com sede, mas o Senhor usou um homem, chamou um homem que não tinha coragem, ele teve medo, né? Mas o Senhor usou ele para estar ajudando aquele povo e salvando aquele povo da mão dos medianitas. E assim como nós também podemos fazer isso, clamar o nome do Senhor, mesmo sendo criança, né? Mesmo sendo criança, vocês podem orar, mesmo a situação que nós estamos passando, né? Todos vocês sabem, né? Nós não estamos vivendo uma situação difícil, estamos passando pela pandemia. Está fácil usar máscara? É difícil? A escola é fácil ficar de máscara? É bom falar com os amigos de máscara? É fácil ficar sem abraçar? Difícil, né? E quando a gente quer rir, né? Como consegue ver o sorriso? Difícil, né? Esse é um momento difícil na nossa vida? Esse é o momento que nós podemos estar clamando a Deus, né? Por quê? Assim como Deus usou Gideão para clamar por aquele povo, também nós podemos, vocês como criança, nós também podemos usar vocês para clamar por Deus, para ajudar a gente a sair dessa pandemia, para ajudar a livrar, né, a gente dessas máscaras, né? Nós queremos rir, nós queremos abraçar, nós queremos brincar no parquinho, né? Nós queremos ser livres. Assim como Deus permitiu que aquele povo também passasse por aquela situação. Eu creio que Deus também permitiu que nós estamos passando por isso. Mas eu creio também que Deus também vai permitir também que por nós clamar a Deus, nós podemos chegar ao fim. Que eu creio que nós já estamos chegando, né? E assim, nós podemos estar também nesse momento agora, clamar por Deus, né? Mas antes de clamar por Deus, que nós ajudar a nos libertar desse vírus, nos libertar dessa máscara, que nós queremos ser livres, nós vamos ler um versículo, tá bom? E esse versículo está em Provérbios 3:5. Renata, vou te chamar a tia Renata para ler junto comigo, tá bom? Com vocês, tudo bem? Eu vou ler primeiro e depois eu leio para vocês repetirem, tá bom? Está em Provérbios 3:5 e fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos repetir então? Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Está em Provérbios 3:5. Renata, não ouvi a voz deles. Vamos ouvir a voz como acho que dá para falar. Vamos lá bem alto? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Muito bom. Obrigada, tia Renata. Então, esse vai ficar um desafio. Domingo que vem vai ter outra aula, é a tia Marisa, né? E eu vou pedir para a tia Marisa perguntar quem foi que decorou o versículo, tudo bem? Pode estar meditando em casa com a mamãe, né, com o papai. E a história está em Juízes, no livro da Bíblia, em Juízes 6:8, tudo bem? E agora nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos ouvir um louvor para meditação.